Próxima questão, questão de número 26, que foi uma questão do Enem, e é uma questão também que está no nosso módulo lá em exercícios Enem, porque é uma questão do Enem. Mas eu vou fazer aqui nos exercícios de fixação, tá bom? O cadímio apresenta, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular, no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cadímios são extremamente perigosos para o organismo, pois eles substituem os íons cálcio, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas aditivas pelo cátion zinco, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra, risca aqui, as figuras mostram a variação do raio de alguns metais. Então tá vendo aqui, ó, ele me dá aqui são os raios dos átomos. E aqui são os raios dos seus íons, certo? Vamos lá ver o que ele quer. Com base no texto, a tonicidade do cadímio em sua forma iônica é consequência de quê? Ou seja, o que faz o cadímio, ele no nosso organismo, como ele falou aqui, substituir o íon cálcio, e nas enzimas pode ainda inibir o zinco mais 2. Se você observar, o cadímio, o cálcio e o zinco, eles têm uma característica em comum. Sandrão, qual é a característica? A característica é que eles têm cargas mais 2. É uma das características. E a característica entre o cálcio e o cadímio, principalmente, eles têm, os seus íons, né, têm praticamente o mesmo tamanho. Então, ele faz a seguinte pergunta. Com base no texto, a tonicidade do cadímio, ou seja, o cadímio ele é prejudicial na sua forma iônica, isso é consequência desse elemento apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação de íons e facilita a ligação com outros compostos. Olha só, meu querido, a interferência dos íons cadímios no processo biológico, ele acontece quando há uma competição dentre esses íons. E para que haja essa competição, os íons têm que ter características semelhantes. Então isso quer dizer o seguinte, a carga do íon é um fator importante na determinação da sua tonicidade. Então, apresentar baixa energia de ionização não é uma característica que faz com que ele seja tóxico. Bacana? Certo? Vamos focar nas relações. Olha só, você observe que ele deu o íon cálcio e deu o íon zinco. Então vamos pegar ele como referência em relação ao íon cadímio. E a referência é a carga, o tamanho, esse tipo de raciocínio. A questão do Enem, no texto, muitas vezes ele vai lhe dizer o que ele quer. Ok? Então vamos lá. Possuir tendência a atuar nos processos biológicos mediante o cátion metálico com carga mais 1 e mais 3. Não, o cadímio tem carga mais 2. Então está errado. Possuir raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam no processo biológico, causando interferência nesse processo. Pronto. Essa é a correta. Porque no texto, ele está fazendo a referência. No texto, deixa eu aumentar bem a borracha. Certo? No texto, ele está falando dos efeitos do íon cadímio ao substituir o íon cálcio e ao inibir o íon zinco, que tem cargas parecidas e tamanhos parecidos. Certo? Próximo, né? Tamanhos próximos, né? Então, a letra D está certa. Beleza? Agora, se você ler o restante, você vai ver que a letra C de anos é a mais correta. Olha só.
Apresentar um raio iônico grande, permitindo com que cause interferência nos processos biológicos em relações menores. Não, não tem nada a ver, certo? Eu acabei de falar que o tamanho não vai interferir aí, beleza? Além, logicamente, além de tudo que eu lhe falei, um íon de raio grande não interfere na eficácia em processos bioquímicos, o que ocorre na presença de íons pequenos. Não tem nada a ver o cara ter um íon grande ou um íon pequeno. O que está interferindo ali é a carga, certo? E o tamanho do raio em relação ao cálcio, no caso, né? Mas a carga é que é uma das mais importantes aí, porque é ela que faz com que você ocorra a facilidade de substituição. Apresentar carga mais 2, o que permite que cause interferência no processo biológico, em que normalmente íons de cargas menores participam. Não, que os menores não é o tamanho do íon, né? De novo, ter carga mais 2, o íon, o cara pode ter carga mais 2, mas ser um íon maior ou menor, né? Então, correto, letra C. Bacana? Então, meu amado, para que você entenda melhor essa questão, preste atenção no que Sandra vai falar para você. Olha assim. Para que haja uma interferência mais eficaz dos íons cadímios, estou falando dos íons cadímios porque é da questão, tá? Dos íons cadímios, ok. Para que ele seja mais eficaz nesses processos biológicos que foram descritos nessa questão, é necessário que os íons presentes nos efeitos biológicos que ele falou, que foi no caso o cálcio e o zinco, mais 2, né? É necessário que esses íons apresentem cargas semelhantes e raios atômicos também semelhantes. Mas a carga é o que mais vai influenciar nessa substituição dos processos biológicos, ok? Porque se você tem um processo biológico em que você tem um metal, observe que todos são metais, né? Também tem essa característica. Se você tem um cara que tem um efeito biológico e o que provoca esse efeito biológico é o seu íon, então a tendência é que se eu botar um elemento químico lá que tem a mesma carga, ele vai substituir com mais eficiência, certo? Que é o raciocínio da questão, que o íon cálcio, isso foi uma afirmação da questão, né? O íon cadímio, ele substitui bem o cálcio e o zinco. Por quê? Porque eles têm mesma carga. Qual é o outro fator? Que o raio deles são parecidos. Ok? Bacana? Espero que tenha sido claro aí, né, na resolução dessa questão. Uma questão bacana aí. Certo? Vamos para a próxima.